da tua casa. Às vezes você é convidado para assistir um culto de jovens e Deus fala. Ele fala, na hora que Ele quiser Ele fala. Mas me chamou a atenção uma coisa. Essa pessoa, ela congrega numa igreja. E ela foi buscar em uma outra igreja uma palavra profética para o ano dela. Eu falei, ué, tem alguma coisa estranha aí. Porque esse pastor, ele busca uma palavra profética para suas ovelhas. O ministério de intercessão ora para que Deus dê uma direção para a IMAF. E glória a Deus. Nós temos hoje o hábito de fazer eventos, né? Chamamos, convidamos pessoas, a igreja enche. Hoje é a maior igreja da nossa região aqui. Glória a Deus por isso. E me chama a atenção o quanto nós, como igreja, buscamos, às vezes, coisas aonde nós não devemos buscar. Porque você tem um pastor. Você tem alguém que ora por você. Você tem alguém que se preocupa com a tua vida. E você vai buscar uma direção sobre, ou em outro lugar, sobre uma pessoa que não te conhece. Deus pode falar? Deus pode falar. Deus pode dar uma direção? Sim. Mas hoje as pessoas estão sedentas e são movidas às vezes por, não vou dizer oba-oba, mas por movimentos que o Senhor às vezes nem tem para nós. Então entenda isso. Por que eu comecei a falar sobre isso? Porque desde o profetizando, essa palavra ela está gritando no meu coração. Porque nós tivemos um evento de profetizar aqui, o Profetiza 2026, que eu tenho certeza, eu orei, os pastores oraram, a intercessão orou. E sabemos que o calendário às vezes não é favorável, às vezes você já tinha uma viagem programada e glória a Deus, às vezes você estava cansado e não veio. Eu quero dizer algo muito específico nessa manhã. Deus deu direções poderosas para esse ano. Para nós, Ilan. E eu quero te convidar, sabe, quando esses vídeos saírem, você que faz parte dessa igreja, escute as mensagens. Porque a direção ela foi dada para mim e para você. Talvez alguém que está aqui vai pensar assim, Deus falou com quem estava aqui. Mas o que Deus está fazendo nesse instante é tendo misericórdia. Misericórdia com aqueles que não estavam aqui. Talvez você como eu pensa, eu peguei a minha parte. Só que o Senhor, Ele quer derramar algo a mais em você que talvez estava viajando. Em você que talvez estava meio com preguiça. Com você que talvez não deu tanta importância aquilo que iria ser ministrado aqui. Então, em nome de Jesus, ouçam as palavras. Em 1 Pedro vai dizer assim, sendo assim, tendo ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela. Então, é necessário, pastor Henrique, não é? Andarmos debaixo de uma palavra. Eu entrei aqui ouvindo exatamente isso. Então é necessário nós andarmos com uma palavra. E é necessário nós vivermos debaixo de uma palavra. Mas entenda que você tem um pastor que ora por você. Nós estamos numa geração que às vezes a gente... Por exemplo, eu gosto muito de ouvir Hernandes Dias Lopes. Eu gosto de ouvir muito Luciano Subirá. Mas são homens que sabe, que cavucam a palavra. Sabe, que esmiuçam. E nós aprendemos e continue ouvindo esses pastores. Mas você tem um pastor. Você tem pastores, grupo de intercessão, que ora, que busca especificamente pela minha e pela sua vida. Então, em nome de Jesus, sabe, quando sair, assista. Pegue a tua parte. Deus tem tido misericórdia de nós. Nós vamos falar aqui sobre darash, que darash é um verbo, né? Um verbo hebraico, que quer dizer algumas coisas. Entre elas, buscar, procurar, inquirir, investigar e escavar. É o que o Subirá faz, né? Não entendi, pastor. O texto que eu li de 1 Pedro foi 2 Pedro, perdão. Capítulo 1, versículo 19. Muito obrigado. E a palavra, essa questão dos termos hebraicos, é importante que eu vim desse contexto de assembleia.
E quando eu fazia parte de um outro ministério, eu sou muito sincero em dizer a vocês, meus irmãos, eu achava isso uma bobeira. Por que agora ficar shalom? Paz do Senhor. E começavam os pregadores a falar os termos hebraicos. E, sabe, no meu interior isso sempre foi uma grande guerra, né? De aceitar, né? Falei, agora eu sou judeu. E aí estive no ministério que mergulhou muito profundo na cultura judaica, né? O que me estremeceu demais. Mas entenda que esse tempo onde nós estamos vivendo, que é o retorno ao Senhor, a palavra de Deus com profundidade, chamamos isso de movimento da Techuvá, que é um retorno ao Senhor, ao retorno ao que realmente a palavra diz, e a gente só consegue voltar ao Senhor mesmo quando nós olhamos da forma que a Bíblia foi escrita. E por vezes existem algumas traduções que não relatam, sabe, fielmente aquilo que o Eterno estava revelando. É por isso que alguns termos nós chamamos de darash. E hoje eu vou falar aqui de uma outra palavra que se chama midrash, que darash é a raiz dessa palavra midrash. Midrash é um método judaico para estudar a palavra, para você esmiuçar, entender, entrar dentro do texto, para que você tenha uma maior compreensão do que a palavra está dizendo. Então esse termo midrash, essa técnica de procura, ela tem alguns pontos principais, que é estudar a etimologia da palavra, o que significa a palavra, depois o propósito do texto, depois essa técnica ela adapta, sabe, o texto antigo e traz para uma realidade nos nossos tempos, e depois a aplicação. Então os judeus já fazem isso há séculos. Estudam a Torá, esmiuçam, sabe, para ter cada vez mais compreensão. E se você é desse time, que quando olha uma palavra hebraica, hoje está aqui em português, claro, parece uma letra hebraica, uma palavra que darash, você está aí, que darash, sabe? Porque acontece muito, porque às vezes a gente não entende, mas nós estamos procurando nos aprofundar no conhecimento de Deus. E o Antigo Testamento foi escrito em quê? Em português? Não, foi em hebraico. Então a língua que nós precisamos nos ater é o hebraico. Então às vezes nós não aceitamos, né? Então é importante nós entendermos. Então midrash é vasculhar o texto, entender para que ele foi escrito, sabe, o sentido real das palavras. Então darash, que é a raiz dela, quer dizer que é uma busca profunda. É uma busca profunda. Então quando nós dizemos aqui é o ano darash, é o ano da busca, então é uma busca diferente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então o texto de Gênesis 25, no verso 21, vai dizer assim, ó: Isaac suplicou ao Senhor em favor da sua esposa, porquanto Rebeca era estéril, e o Senhor atendeu o pedido de Isaac. A Rebeca, sua mulher, engravidou. Quero destacar aqui 3 pontos. Primeiro que Isaac, ele suplicou ao Senhor. Isso nos dá uma ideia muito clara e objetiva, que nós podemos ser pastores, líderes, intercessores. Mas Isaac, ele suplicou. E às vezes existem coisas que acontecem na nossa vida, que é o tempo de eu e você buscarmos. Coisa boa é você ter com quem você contar, de você fazer como eu faço com a Claudete. Claudete, eu estou indo lá no Mandaqui, lá estão vendo um monte de bicho lá na psiquiatria, me ajuda em oração. Aí eu falo para a Claudete, ora aí, coloca na intercessão, eu vou e é a oração dela que vale. Não, eu peço ajuda, mas eu aqui, ó, no meu jejum e na minha oração. Então Isaac, ele não terceirizou a responsabilidade dele como sacerdote. Então é importante nós entendermos que é bom e é lícito pedir ajuda, mas a gente não pode se esconder atrás de um líder, atrás de um pastor, pensando que Deus vai ouvir ele e não vai ouvir a minha oração. Isso é infantilidade. Nós precisamos crescer. Segundo ponto, Rebeca, a palavra de Deus nos diz que ela era estéril, amém? E olha só, pensa comigo isso, eu falava com a minha esposa sobre isso. Deus faz uma promessa a Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação,
que os seus descendentes seriam como a areia da praia. Só que a sua mulher já era avançada em idade e a mulher também era estéril. E aí depois, quando seguindo o texto aqui, nós vamos ver que Isaac já era o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão. E a sua mulher também era estéril. Mas, Senhor, por que será que Deus faz uma promessa e aos nossos olhos Ele dificulta todo o caminho? Porque aos nossos olhos, quem dá e quem tira a vida? Quem tem o poder? É o Senhor. Então, quando nós olhamos isso, não faz muito sentido, porque Deus vai prometer algo para alguém que tem uma mulher estéril. Isso nos faz entender que muitas circunstâncias Deus permite acontecer para que nós possamos nos aproximar dele. Algumas áreas das nossas vidas nós precisamos entender que às vezes não dá certo. Deus falou há 10 anos atrás que ia acontecer e não acontece. Parece que está sempre ocorrendo o oposto. Deus falou que ia salvar e de repente o parente que eu oro há tanto tempo está mergulhado cada vez mais, sabe, nas drogas, nos vícios. Talvez o seu negócio que você, sabe, rascunhou há tanto tempo para iniciar, sabe, você não consegue sair do CLT, você quer, sabe, se desenvolver, você quer fazer algo novo, mas está tudo travado. E você olha para suas finanças e as coisas elas não acontecem. Aí você vai perguntar, por quê? Se Deus prometeu, por que está tudo difícil, Leica? Porque Deus nos quer perto. Deus nos quer perto. Porque a palavra de Deus nos diz que não há nada impossível para Ele. Então, se Ele falou, Ele vai fazer no tempo dEle. Basta eu e você orarmos, buscarmos com fé e esperarmos no Senhor. Porque quando nós olhamos a história, porque Deus promete e Ele mesmo dificulta aos nossos olhos. Mas não, quando você olha para a sua vida e as coisas não estão indo bem, entenda que o Senhor Ele só quer você mais perto dEle. Entenda isso. O Senhor não está dificultando nada. Ele só está te dando uma oportunidade única de você se aproximar dEle. Se aproxima, em o nome de Jesus. O terceiro ponto desse verso aqui é que o Senhor, Ele atende o pedido. É interessante nós olharmos no mesmo texto que alguém ora e que Deus responde no mesmo versículo, né? E as coisas na vida, às vezes a gente pensa que é assim, né? A gente ora e Deus já responde imediatamente, né? A gente não tem paciência, né? A gente lê, nossa, mas Isaac orou, Deus ouviu e respondeu. Deus já respondeu a tua súplica. Não sei se você entendeu, mas Deus Ele já respondeu a tua súplica. Ele já respondeu. Só que o tempo da ativação é dele. Porque existem coisas que nós não estamos nem preparados para viver. Por isso que a gente precisa estar pertinho dele, para que a gente possa crescer dia após dia, estarmos aptos a acessar, porque já está liberado. Existem bênçãos que, se você receber na estação errada, de forma errada, você morre. As bênçãos, elas se tornam maldição. A gente precisa entender isso. O que a palavra diz sobre uma busca, sobre a oração? Em Marcos 11, 24, está dizendo assim, ó: tudo quando em oração pedires, tendes fé que já recebestes, e assim sucederá. Tiago 5,16, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Em Êxodo 2, 24, ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, ele ouve, Ele não esquece das promessas que Ele fez a mim e a você. No verso 22, vai dizer assim:
E aconteceu que os dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que me acontece isso? E buscou o conselho do Senhor. E Rebeca buscou o conselho do Senhor. Então, Rebeca, ela expressa uma preocupação pela sua gestação. Em nossas vidas acontecem a mesma coisa. Preocupações diárias, semanais, mensais, anuais. Existem estações que nós ficamos preocupados o tempo todo. O tempo todo nós ficamos preocupados. Mas Jesus já nos dizia que no mundo nós teríamos aflições. E não importa se elas são diárias, semanais, mensais, anuais, mas Ele nos dá uma direção para nós termos bom ânimo. Jesus nunca nos disse que a vida seria fácil e simples. Ele só nos deu esse gatilho de as coisas vão ser difíceis, mas tenha um bom ânimo. Em segundo lugar, Rebeca busca o conselho do Senhor. Olha só. Ela está com preocupações, ela não procura à direita ou à esquerda. No tempo de Darash, de busca, nós temos que entender a quem nós vamos buscar. Então, aqui no texto, esse buscou de Rebeca é o Darash. Nós vamos entender que o Darash não é uma busca simples. É algo diferente. É algo novo. Então não foi qualquer busca, foi uma busca profunda. Quando falamos de buscar a Deus, os mais antigos na fé, os que têm um pouquinho mais de experiência, nós vamos falar sobre as disciplinas básicas espirituais. Nós falamos do jejum, nós falamos da oração aqui. Perdomo acabou de dar uma direção. Pega as direções, irmãos, pega. Às vezes Deus dá de lambuja assim, ó, receita. Sabe, como se fosse um bolinho. Você quer vitória? Pega a receita que eu te dou. E aí vem o varão aqui, dá a direção. Pega a tua parte em nome de Jesus. Jejum, oração e leitura bíblica. Isso é o básico do crente. Nós queremos ter uma vida com Deus, sabe? Uma vida saudável com o Senhor. É isso. Só que dependendo da estação que eu e você estamos, às vezes nós somos bons em uma dessas disciplinas. Às vezes a gente ora, mas a gente lê e não jejua. Aí a gente é daquela fase que a gente, se eu jejuar eu vou desmaiar, eu vou morrer, né? Ou então aqueles que ainda falam, quando eu leio a Bíblia eu tenho sono, leia de pé, leia andando, dá um jeito. Alguns têm uma prática, alguns têm duas, alguns têm três. Mas é importante que nós façamos alguma coisa. Talvez você chegou no dia de hoje e você está falando aí, poxa, mas isso para mim é o básico, eu já faço. Eu vou te falar, eu também faço. Mas, às vezes, o Darash não é uma busca comum. Às vezes, não, eu tiro esse às vezes. Precisamos entender que o Darash não é uma busca comum. Às vezes nós estamos acostumados a fazer isso. E às vezes a gente até como os escribas religiosos tem um dia certo para jejuar, lê a Bíblia sempre quando acorda, ainda além de orar, ainda ora durante as pessoas na praça pública, para demonstrar que é mais espiritual do que os outros. Às vezes você já faz esse básico, só que o Darash não está falando do básico. Se você já faz, algo novo, uma nova entrega é necessária. Sabe do que eu estou falando? Sabe que às vezes nós olhamos lá o jejum, vou dar um exemplo aqui, o jejum de Daniel. Sabe, você tirar algumas coisas da sua vida só no tempo onde tem a direção. Você só faz algo quando você é meio que, vamos falar a nível de liderança aqui, tá? A nível de liderança. Só faz o jejum se o pastor falar. E às vezes a nível de liderança, às vezes o pastor fala e é como se ele não tivesse dito nada, né? Tem isso também, né, pastor? E nós precisamos entender isso. Então, Darash é algo a mais. O que você pode fazer a mais
para que você busque uma profundidade no Senhor. Isso é uma pergunta que você precisa responder a você mesmo. O que você precisa fazer para buscar o Senhor? Então, nós precisamos entender que você chegou aqui hoje, de repente, você está no 0 a 0. Você só vem ao culto, você ouve, você glorifica, você canta, ouve a palavra, mas você não tem uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de jejum, e é o tempo de você começar. O seu darache é iniciar isso aqui. Talvez você já faz tudo isso, e você vai precisar fazer algo novo, e você vai precisar buscar no Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer para que eu possa acessar o novo de Deus, para que eu possa, obter a resposta que aqui Rebeca estava procurando. Buscou o conselho do Senhor sobre uma coisa que ela não estava entendendo, uma coisa que estava fora do controle dela. Então ela faz uma busca profunda. E para você que está acostumado, vamos dizer assim, acostumado, porque a gente já entendeu que é o básico da vida cristã e a gente já pratica, a gente precisa buscar do Senhor isso. Senhor, eu entendi já que eu estou fazendo o básico, só que eu quero chegar no nível médio, eu quero buscar profundidade, eu quero viver essa estação numa profundidade maior no Senhor. O que eu preciso fazer, Senhor? Queridos, é necessário algo novo para quem quer algo novo, alcançar algo novo. Meu irmão, às vezes, uma das coisas na vida cristã que a gente tem que fazer é olhar no espelho. Olhe no seu espelho. E para quem já faz o básico, vai precisar olhar o espelho e vai ter que acessar o seu cardápio de prazeres. O que me dá prazer? Você vai olhar o seu cardápio de prazeres e você vai ofertar isso ao Senhor. O darache é essa profundidade. Alguns vão conseguir entregar um dos prazeres. Durante um tempo você vai ficar, sei lá, talvez alguém aí é muito viciado em esportes, em futebol, é muito corintiano, é muito palmeirense, é muito são paulino, é muito santista. Talvez isso é muito caro para você. Deixa esse assunto para lá, né? Tá fraco o negócio, né? Talvez você é muito fissurado nisso. Talvez você tenha que ofertar isso: Senhor, esse tempo que eu gasto com futebol, eu vou gastar lendo a tua palavra. Faça isso durante um tempo. Ah, pastor, é pecado? Não estou falando sobre pecado, estou falando daquilo que te dá prazer. Por isso que você precisa olhar no espelho. Porque uma coisa que é prazerosa para o pastor Reinaldo não é prazerosa para o pastor Henrique. Não estou falando sobre o pecado, com certeza. Você elimina. Já era. Talvez você precisa se abdicar durante algum tempo de práticas sexuais. Paulo vai dizer lá. Não vai fazer loucura não durante muito tempo. A Bíblia nos instrui. Se caso você fizer isso, se você tiver uma fissura, o seu prazer é muito grande nisso, entregue uma semana ao Senhor isso. Olhe no seu cardápio de prazer. Não pense que o pastor está doido não, isso está na Bíblia, tá? Vai pesquisar isso aí. Olhe o seu cardápio. Talvez, para algumas pessoas, um café é muito. Talvez você passar um dia sem tomar café é muito. E você oferta isso ao Senhor. Está vendo? Então nós precisamos entender qual é o nosso cardápio de prazer. Alguns valentes vão entregar 2 ou 3 coisas. Alguns só vão ter forças para entregar uma coisa só. Mas se queremos profundidade, dar arte, nós vamos precisar sair do básico. Só orar, só jejuar, só ler a Bíblia não vai ser suficiente. Não vai ser. Para nós alcançarmos o conselho do Senhor, a direção que nós precisamos do Senhor,
algo diferente nós vamos precisar fazer. Talvez seja uma estação subindo ao monte, sei lá. Talvez seja uma estação aí, uma semana, 15 dias orando, às 3 horas da madrugada. Mas algo diferente nós vamos precisar fazer. Para que nós possamos aqui, varão, um dia. É um dia para o Senhor responder. Mas se Ele não responder no primeiro, Ele pode responder no segundo, Ele pode responder no último. E Ele pode vir daqui a alguns meses e te presentear, sendo fiel e reconhecendo aquele período que você entregou a Ele. Paremos de ser, infantis. Eu lembro de crescer e ter diversas campanhas. Nas quartas-feiras, vamos fazer 7 campanhas disso, 7 campanhas daquilo. E às vezes as pessoas no terceiro dia já recebiam uma graça na terceira semana. E às vezes terminava a semana, as 7 semanas e não acontecia. E tinha pessoa que até parava de cultuar. Porque acha que as coisas de Deus é assim. Senhor, eu vou fazer 7 dias. Tá na tua conta aí, tá? Eu vou estar aqui. O senhor que se vire aí, beleza? Deu 1, deu 2, deu 3 semanas, 7 semanas. E aí? Aí coloca Deus na parede aí. Agora é a tua vez. Não é assim. É como Ele quer. E o texto vai nos dizer o quê? Então o Senhor revelou. 2 nações estão representadas. Então ela estava grávida de gêmeos. A história todos nós conhecemos. Então o texto nos mostra que essa preocupação de Rebeca, na verdade, já era sintomas do cumprimento da promessa. A preocupação que ela estava era sintomas do cumprimento da promessa. Só que é sempre assim, pastor? Não é sempre assim. Porque às vezes essas tribulações, elas nos produzem perseverança, nos produz um caráter aprovado e produz confiança no Senhor. Então, quando algumas coisas acontecem que estão fora do nosso controle e nós buscamos ao Senhor, nem sempre é só uma bênção, mas o Senhor está te preparando para algo novo. Por isso que você precisa produzir confiança. Por isso que você precisa ser capacitado, ter o seu caráter forjado. Porque às vezes você vem para a igreja, mas o seu caráter ele ainda não é forjado. E o Senhor permite algumas circunstâncias para que Ele possa moldar o teu caráter. Então Daracha é isso. É entender, é fazer o básico. Mas para aqueles que querem algo novo, vão precisar também fazer algo novo. E o algo novo que o pastor Celso faz, às vezes não é o mesmo que a Zuleika, não é o mesmo que a Tainã, que a pastora Daniele, que o Vitor, que o pastor Reinaldo. Você precisa olhar para o teu espelho e para o seu cardápio de prazeres. E você vai ver o que me dá prazer. E você vai sacrificar isso ao Senhor. Você vai sacrificar. E aí você vai conseguir alcançar, acessar o nível que você ainda não conseguiu. Mas nós conseguiremos. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não quero te confundir, eu não quero constranger ninguém não. Fica em paz, nós estamos em família aqui, tá? Você que deseja alcançar algo novo, você que tem entendido o que é o Darash, e você quer viver algo novo, erga uma das suas mãos. Erga uma das suas mãos. Eu quero duas. Tudo bem se você não quiser, porque tem época na vida cristã que a gente não quer nada. Eu respeito isso.
Dependendo do teu estado de maturidade, você às vezes vem até a pulso, e eu respeito isso. O importante é que você venha para você ser confrontado pela palavra. Mas pense aí agora, faça a tua oração, comece a pensar aí no seu cardápio de prazer, o que você pode deixar. Talvez você está no 0 a 0, você não jejua, você não ora, sabe? Você não lê a Bíblia. Talvez alguma coisa a partir desse instante vai começar a acontecer. Talvez você vai sair daqui estipulando um tempo de consagração ao Senhor. Só que nós vamos viver um ano da busca. Talvez não tenha entendido, mas esse ano é um ano de nós buscarmos muitas coisas em Deus. Você pode buscar até coisas materiais, mas existem circunstâncias que estão chegando e que nós precisamos buscar ferramentas para aguentar os baques, ferramentas espirituais, dons, para que nós possamos suportar tudo aquilo que está por vir. Para que você possa, sabe, ser uma coluna verdadeira dentro da sua casa, não uma coluna de boca. O Senhor quer dar-nos novas estruturas. O Senhor nos quer, sabe, colocar uma força sobre-humana. Você que quer isso, pense agora, entregue algo agora diante ao Senhor. Entrega. Eu já entreguei já há alguns dias. Dói na carne. Dói. Mas eu creio em nome de Jesus que Ele está vendo o meu esforço. Entrega ao Senhor nesse instante. Fale a Ele, fale. Sabemos que existem coisas íntimas. Talvez você está dizendo no teu coração, Ele escuta. Salmo 119 diz que Ele sonda, Ele ouve aí, ó. Ele ouve a tua oração interna. Ele ouve. Você pode gritar aí dentro da sua cabeça, grita dentro da tua alma. Existem coisas que nos aprisionam há anos, e nos falta um darash, nos falta uma entrega profunda, para que nós possamos ter uma força no Senhor, para vencermos tudo isso, e de uma vez por todas mudarmos a estação, para viver uma estação de santidade e não mais de aprisionamento. Em o nome de Jesus.